Eu quero contar também que o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, o Celso Amorim, disse que as tarifas de Trump aos produtos brasileiros seriam apenas a ponta do iceberg e que eles esperam novos ataques. Vamos então com a Vitória Bel, que vai trazer esse bastidor para a gente agora. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Evandro. Olá a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, essa interpretação que Celso Amorim nos contou vem depois da última sexta-feira, que na última sexta-feira o presidente americano Donald Trump resolveu revogar os vistos de familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e isso causou uma reação dentro do governo Lula. E conversando com o Celso Amorim, ele acredita que justamente as tarifas impostas pelo presidente americano ao país é a ponta de um iceberg de uma série de ataques que pode, inclusive, atingir autoridades brasileiras, como já vem atingindo tanto o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que ele disse é que esses ataques são resultado de um plano que Trump tem, justamente de tentar levar o Brasil e outros países da América Latina, da América do Sul, para debaixo aí das asas dos Estados Unidos, para uma dependência em relação à economia americana. A gente conversou com ele disse o seguinte, abre aspas, talvez eles estejam vendo que isso, a imposição de tarifas, não machuca o suficiente o Brasil e estão fazendo outras coisas contra o ministro Moraes e agora contra o ministro Padilha. É muito grave e é um completo absurdo. A gente conversou com ele por telefone, por isso que a gente não tem essas imagens disponibilizadas. O que Amorim também defendeu é que a melhor forma do Brasil se defender em relação a isso é justamente buscar novos mercados, novos comércios internacionais, que é o que a gente vem contando aqui nos últimos dias no 3 em 1. Apesar do Brasil, do governo brasileiro estar preparando possíveis respostas de reciprocidade ao governo americano, isso está sendo analisado com muito cuidado. E o primeiro passo, a primeira resposta a ser feita é justamente buscar outros mercados, fortalecimento com a União Europeia, por exemplo, com países do Sudeste Asiático. A gente contou recentemente a tentativa de ampliação do comércio com o Canadá, com um acordo de livre comércio. Hoje, por exemplo, o presidente do Equador, Daniel Noboa, esteve aqui em Brasília, o presidente Lula conversou com ele, inclusive, além dessa proximidade política que ele vem buscando, ele também vem buscando uma ampliação do comércio com o Equador. Portanto, um fortalecimento do comércio na América do Sul para além dos países do Mercosul, que hoje são Argentina, Paraguai e Uruguai. O que eu também aproveito para contar para vocês aqui é uma reação do Palácio do Planalto em relação ao resultado nas eleições na Bolívia. Porque pela primeira vez aí durante anos a Bolívia ficou sem um candidato de esquerda no segundo turno das eleições. Ficam nesse segundo turno 2 candidatos de direita, o Rodrigo Paz e o Jorge Quiroga. E o que o Palácio do Planalto avalia é que isso não deve impedir o diálogo do governo Lula com a Bolívia. Eles avaliam que os dois nomes são nomes, apesar de serem de direita e de centro-direita, são nomes equilibrados, moderados, que dá para manter o diálogo mesmo diante dessa reviravolta para a esquerda na Bolívia. A gente lembra que desde Evo Morales a Bolívia vem aí sendo comandada pelo país Movimento ao Socialismo, que é o partido do atual presidente Luiz Arce, mas agora, portanto, a direita que deve comandar o país a partir do ano que vem. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Um abraço para você. José Maria Trindade, eu quero muito, você que acompanha toda essa parte diplomática e também o quanto essas equipes técnicas, elas atuam, né, para conseguir um caminho que escape digamos, da consequência política e foque apenas naquilo que é necessário, no que é pragmático, o que é a solução comercial. O que essa fala do Celso Amorim indica? Porque você sempre costuma dizer para a gente que aquilo que parece muito sutil, para eles é uma catástrofe, na maneira como eles falam, nesse linguajar específico dos embaixadores e daqueles que mexem com questões diplomáticas. Quando Amorim vem e diz, tarifas são apenas a pontinha do iceberg, como é que a gente tem que encarar o que está lá de baixo, hein, Zé? É de se preocupar. Realmente o itamaracês, né, que é uma linguagem própria do Itamaraty, tem essas nuances, né? Às vezes, para as pessoas, quando diz, olha, chamou o embaixador para dar explicações, podia parecer uma coisa comum, não, é grave, é quase uma declaração de guerra.
acima disso, só expulsar o embaixador, que já seria rompimento de relações, quer dizer, uma situação grave. O ex-ministro Amorim, ele é muito ligado ao presidente Lula, né? Durante a campanha, ele que formulou todos os conceitos e propostas de relações internacionais, ele correu o mundo dando entrevistas assim, em nome da esquerda, em nome do então candidato Lula, nem era candidato oficial, e tradicionalmente o responsável dessa ligação, que é o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, ele acaba sendo muito mais importante politicamente nas decisões do que o próprio ministro de Relações Exteriores. Porque esse assessor internacional, e isso não é só no governo Lula, todos, ele está diretamente falando com o presidente da República. E o ministro de Relações Exteriores não tem essa proximidade, ele é aquele grilo falante ali, o alter ego do presidente Lula. Então, se ele analisa assim, é o que está sendo colocado na mesa do presidente Lula, ou seja, muitos problemas e é um momento de muitas interrogações. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque fugiu da racionalidade. Sabe aquelas premissas onde se analisa aqui, analisa ali, e aquela avaliação de riscos, como o Musa costuma repetir aqui de uma maneira muito própria, né? Fugiram. Ninguém sabe mais o que o Donald Trump quer e qual é o objetivo final dele, né? Dá a impressão realmente de que é algo muito maior do que simplesmente tarifa. Ô Alangani, como é que você avalia? Olha só, eu vou pegar um gancho no que o Zé falou e eu concordo bastante. Qual é o objetivo de Donald Trump? A gente especula muito, ele nunca falou claramente, né? Cada hora ele vai dando declarações dúbias. Então, o que tem de predominante, Evandro? Primeiro, você tem o uso das tarifas para reduzir o déficit comercial norte-americano com o resto do mundo. Essa é uma das hipóteses. A segunda é uma reindustrialização dos Estados Unidos, principalmente por uma questão geopolítica, né? Se você tem embates militares, você precisa ter indústria. E o terceiro seria uma espécie de isolamento da China, dado que a China hoje é uma ameaça à hegemonia econômica dos Estados Unidos. E uma forma de fazer esse isolamento seria uma pressão em cima dos países que mantêm relações com a China. Então, seria pressão via tarifas ou via sanções, etc. Talvez é tudo isso ao mesmo tempo. A questão é se é certo ou errado o que o Trump está fazendo, se tem lógica ou não, ele está fazendo isso. Então, como é que a gente lida com essa realidade? O Brasil, acredito eu, deveria se reaproximar dos Estados Unidos. E quando eu digo reaproximar, não significa submissão. Eu não defendo submissão aos Estados Unidos. Eu acredito que o Brasil deve defender os interesses do brasileiro. Nem submissão à China, tampouco submissão aos Estados Unidos. Mas uma reaproximação dos Estados Unidos dizendo, olha, somos aliados históricos, temos muito em comum, temos negócios a fazer, mas também abrir frente com outros mercados, manter as relações com a China, tirando proveito de todos os lados. Agora, não escolher um lado, nem o chinês e nem o americano. O que me faz pensar muitas vezes, Bruno Musa, é o fato de não haver como apresentar uma estratégia para um problema que você sequer reconhece por completo, como o Gani traz. Como é que a diplomacia age se ela não entende especificamente, ou mesmo entendendo que seria um motivo político, como é que ela vai resolver com uma questão pragmática um motivo que é político ou ideológico na visão de muitos? Como é que se avalia esse desafio? Bom, vamos lá. Modéstia à parte, essa frase que ele falou, o Celso Amorim, tarifas são apenas pontinha do iceberg, e fico feliz porque eu acho que ele estava nos ouvindo aqui há 2-3 semanas atrás, porque foi a frase que a gente falou aqui várias vezes. Falei exatamente isso, é a ponta do iceberg. Agora, eu tenho uma certa discordância de tudo isso que está sendo falado, que a maioria não sabe. Tudo bem, não sabemos exatamente, mas há sinais claros, sim, do que Trump quer. Está muito claro. Enquanto a gente continua batendo na mesma tecla, que é apenas tarifa comercial, não vai andar como não andou. Veja, por exemplo, um tema que a gente não trouxe até aqui. Essa semana, o Rafael Correa, o ex-presidente socialista do Equador, ele veio a público e falou que é assessor do Maduro para assuntos econômicos que envolve o chamado Cartel de los Soles, que eu estive na Venezuela 3 vezes e lá é tido como o Maduro liderando, sim, um desses cartéis.
E ao falar isso, justamente traz uma nova cena. Será que toda a droga que Trump bate claramente na China e na América Latina, que está entrando nos Estados Unidos, o fentanil, segundo números americanos, são 100 mil americanos que morrem de overdose por ano, a droga passa por países, inclusive o Brasil sendo um porto importante para chegar aos Estados Unidos? Será que não tem a ver também com o estrangulamento de cartéis que estão operando aqui? Não é coincidência que vários desses cartéis foram colocados como associações terroristas. Será que as facções criminosas no Brasil podem também vir a ser colocadas como facções criminosas porque ajudam a droga a chegar lá nos Estados Unidos? Isso também tem a ver com a China, como ele fala, do importante do fentanil, que a China tem um papel preponderante. Então, eu acho que vai realmente muito mais a fundo e a gente tem que tentar enxergar a floresta e não só a árvore. Agora, 5h24, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Arremate, Piper. Olha, a gente vive claramente um novo ambiente de Guerra Fria, tá? De briga por ampliação de esferas de influência e, obviamente, o atual governo americano, ele não está contente com, digamos, a rebeldia brasileira, que não vai se submeter a isso. O Brasil é um país altivo, o Brasil faz negócio e se relaciona com o mundo todo. O Brasil participa de vários blocos. Da mesma forma que o Brasil tem relacionamento com os BRICS, o Brasil ele faz parte de organizações e blocos aqui no continente americano, ele procura um novo acordo com a União Europeia, o Brasil tem relações próximas com países da África, e vejam só, de fato, o Celso Amorim, ele acerta numa coisa, as tarifas, por mais que doam a alguns setores da economia, as tarifas elas vão produzir um efeito que vai se dissipar com o tempo. Por quê? Porque a maior parte desses setores vão procurar novos parceiros, vão reorganizar seus sistemas de produção, ou seja, eles vão acabar de alguma forma, dentro de mais ou de menos tempo, eles vão acabar se encaixando, né? Ninguém vai, por exemplo, jogar café no mar, ninguém vai, por exemplo, queimar cafezal ou deixar a carne apodrecer. Isso vai ser vendido para algum lugar, isso vai ser escoado para algum lugar, seja para o mercado interno, seja para outros credores. Há setores, por exemplo, como o moveleiro, que dependem muito, sim, dos Estados Unidos, que provavelmente esses empresários eles vão procurar outras negociações, quem sabe cortando o preço, enfim. Aí vai para o ambiente negocial. Agora, veja, então, a questão econômica é um pedaço. O que é muito perigoso é o fato de que o atual governo americano, diferente de todos os outros, ele tem ambições hegemônicas, inclusive passando por, eu não diria conquistas, mas até mesmo domínio territorial. Então, quando ele aprova uma lei para enquadrar organizações criminosas como terroristas, dando aos Estados Unidos até o direito de entrar em outros territórios para tomar as providências que acham devidas, esse é sim um problema que passa pela questão territorial.